E aí, galera, tudo bem? Espero que você esteja acompanhando as aulas e que você tenha entendido as figuras que nós já trabalhamos anteriormente. Já falamos aí sobre as figuras de palavra, falamos também sobre a figura de sintaxe, exatamente essa que nós estamos agora, e daremos continuidade aos demais tipos de figuras que nós temos. Temos mais duas estruturas ainda para serem trabalhadas, ok? Vem comigo. Bom, próxima estrutura de figuras são as figuras de pensamento. A antítese ela é caracterizada por ser uma ideia de oposição. Então, quando eu trabalho com uma antítese, eu estou trabalhando, de certa forma, com elementos que se opõem. Pô, Jesus, eu posso dizer, então, que eu estou trabalhando com antônimos? Sim. Observe o exemplo. O amor é o melhor remédio para combater o ódio. Amor e ódio. Não é possível você amar odiando, ok? E aí, quando eu construo essa frase dizendo que não é possível você amar odiando, o que eu tenho aí não é uma antítese, o que eu tenho aí é um paradoxo, porque não tem sentido. Poxa, Jesus, então significa dizer que a partir do momento em que eu pego elementos que se opõem e estabeleço uma relação entre eles, dentro de um mesmo contexto, eu tenho então um paradoxo? Sim, de maneira muito mais clara. Dentro da antítese, você estabelece uma relação entre dois elementos em tempos distintos. Percebam, o amor é o melhor remédio para combater o ódio. Ou seja, se você tem ódio, você vem com o amor que acaba com o ódio. Dentro do paradoxo, você diria que amor é ódio, ou que amar é odiar. Não tem como, não há sentido. Portanto, aí você tem uma construção chamada de construção paradoxal. Vejamos o exemplo. Que isolamento mais aglomerado é esse? Cadê a lógica? Não tem lógica. Dentro da antítese existe lógica. Dentro do paradoxo não há lógica. Por quê? Ou você está isolado, ou você está aglomerado. Ou há isolamento, ou cada um está no seu canto, ou as pessoas estão todas no mesmo espaço. Então, na construção, que isolamento mais aglomerado significa dizer que não tem lógica dentro desse contexto. E aí você pode dizer, pô, mas aí também não teria um quê de ironia? Perfeito. Vale lembrar também que as figuras de linguagens é muito comum que dentro de uma construção textual você consiga extrair mais de uma figura de linguagem. Mas perceba o seguinte, para que haja ironia aqui, primeiramente há o paradoxo. Então, se fosse uma questão que você tivesse que responder em um concurso, por exemplo, e ele perguntasse para você qual a figura de linguagem mais importante ou qual a figura de linguagem em destaque, nós teríamos aqui em destaque o paradoxo, porque se não houvesse paradoxo, não haveria aqui uma construção de ironia, ok? Hipérbole. O hipérbole nada mais é do que um exagero. Já cansei de falar sobre isso. Olha aí, olha, percebeu que eu exagerei nesse momento? Eu cansei de falar para você. Cansar de falar significa dizer que é como se a minha fala fosse reiterada e isso me trouxesse uma espécie de esforço físico. Vejamos o exemplo. Eu já falei 1000 vezes, não pode sair, ok? Será que eu realmente falei 1000 vezes? Bom, em se tratando do contexto atual, bem possível que já tenhamos falado. Mas não é essa a ideia que a gente quer trazer. A gente quer trazer a ideia de exageros, até porque quando você fala, você não fica contando as vezes em que você falou. Então, em eu já falei 1000 vezes representa aqui uma espécie de exagero, portanto, uma construção em hipérbole, ou uma construção hiperbólica. E a gradação? A gradação, ela nada mais é do que a sequência de termos que vão, de certa forma, aumentar ou diminuir. Lembrando que na gradação não pode haver uma quebra, ou seja, começar aumentando, daqui a pouco diminuir e aí volta para o último elemento. Um exemplo para ficar claro para você. Eu tenho aqui uma gradação: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma gradação 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas eu não tenho uma gradação em 1, 2, 10, 4, 13, 28, 2. Eu não tenho uma gradação aí, porque fugiu completamente a ordem, tá? Poxa, Jesus, então, quando eu tenho ali, quando eu começo a contar os numerais, eu tenho uma espécie de gradação? Sim, tanto quando você conta na ordem crescente,
quanto você conta também, a partir do momento em que você conta na ordem decrescente. E aí nós temos a seguinte frase, bem conhecida: é um pássaro? É um avião? Não, é o super-homem. Perceba que ele vai do menor para o maior. Aí você me questiona, pô, mas o super-homem ele é maior que o avião? Caro aluno, vamos voltar lá para o tempo da ficção. O super-homem ele é o cara, o super-homem ele é o cara que tem ali poderes. Então, por conta disso, ele, dentro da ficção, ele seria ali maior, teria mais poder, teria mais capacidade de voo que o próprio avião, até porque é o super-homem, né? Quem nunca teve infância aí? Bom, chegamos ao nosso eufemismo. E o que é o eufemismo? O eufemismo é aquela construção que você busca suavizar uma expressão. Expressão essa muito utilizada, eu sempre quando trabalho esse elemento em sala de aula, eu gosto de fazer referência, né, ao nosso Superior Tribunal Federal. É muito comum que essa expressão, esse tipo de figura de linguagem, seja utilizada ali, né, pelos advogados que ali dentro atuam. Por quê? Porque as pessoas precisam, de certa forma, estabelecer as suas contraposições, sempre de maneira muito ética, de maneira muito elitizada, de maneira muito educada, que chega até, em alguns momentos, a trazer aquela ideia de não, mas isso aí é muita falsidade. Mas não, na realidade, é um eufemismo, é uma figura de linguagem que você utiliza sempre que você deseja suavizar uma expressão que, de certa forma, vai causar um incômodo. O ambiente com detritos orgânicos já foi higienizado. Perceba que a expressão detritos orgânicos aparece para a gente em itálico. Significa dizer que detritos orgânicos, o que são detritos orgânicos? Fezes e urina. Então, em vez de dizer que o ambiente com fezes e urina já foi higienizado, eu digo que o ambiente com detritos orgânicos já foi higienizado. Talvez para você esse exemplo tenha ficado um tanto banal, talvez você não tenha percebido exatamente o peso do eufemismo. Então, observe na construção. Eu já cansei de pedir ao Senhor para que não profira inverdades. Inverdades é um eufemismo, porque o que é inverdade? Mentiras. Então, em vez de dizer eu já cansei de pedir ao Senhor para não falar mentiras, percebeu como ficou pesado? Então você diz que você já cansou de pedir ao indivíduo para não proferir inverdade. E dentro da expressão eu já cansei de, você tem um hipérbole por conta da ideia de exagero que se constrói dentro dessa construção. Bom, acabaram de chegar para a gente aqui mais 3 figuras de linguagem. Temos ali apóstrofe. O que é o apóstrofe? Apóstrofe nada mais é do que uma espécie de chamamento. Ó Senhor, olhai para mim nesta terra. Dentro dessa construção, ó Senhor, funciona como apóstrofe, porque eu estabeleci um chamamento. Quando você diz assim, Jesus, me ajuda na aula de redação. Pois bem, é um chamamento. Jesus, eu serei então essa figura de linguagem chamada apóstrofe dentro da sua construção. E a ironia? A ironia é aquela em que você, de certa maneira, desconstrói, por meio da estrutura textual, aquilo que você realmente disse. Exemplo clássico. Você tem vivido muito bem o isolamento social, saindo todos os dias às 7 da manhã e retornando às 10 horas da noite. Percebeu a ironia? Você tem vivido muito bem o isolamento social, saindo às 7 horas da manhã de casa e retornando às 10 horas da noite. Se você sai às 7 da manhã de casa e retorna às 10 horas da noite, você estava na rua, não dentro da sua residência. Logo, existe aí uma construção irônica. Ou, a seguinte ideia, ela realmente gosta de você. Percebe-se que a atenção dela é extremamente voltada para os amigos. Mais uma vez, você tem aí uma construção irônica. E a prosopopeia, também famosa, chamada de personificação. Ela acontece a partir do momento em que você atribui capacidades e características humanas a elementos não humanos, tá? Então, quando você diz, por exemplo, que a porta chorou, quando você diz que a porta estava cansada de tanto apanhar, por exemplo, tá? A porta, ela não apanha. Quem poderia apanhar nesse caso seria um indivíduo. A porta não se cansa. Quem poderia se cansar nesse momento seria um indivíduo. Então, eu tenho aí uma personificação. Porque eu atribuí
a um elemento inanimado, que é a porta, uma característica que não é proveniente da porta. Essa característica é proveniente do ser humano, tá? Então, você percebe que sempre que você, de certa forma, faz uma associação, tá, de características humanas a elementos não humanos, o que você acabou de construir nesse momento foi a personificação. Beleza? Bom, para a gente fechar, temos aqui figuras de som. Em se tratando das figuras de som, temos primeiramente a aliteração, é aquela que vai trabalhar sempre com a repetição, a reiteração de consoantes. Observemos, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Perceba que o R, nesse momento, ele é constantemente repetido. Então, se ele é constantemente repetido, nós temos ali um exemplo de aliteração. Poxa, Jesus, mas só pode ser o R? Não. Qualquer construção em que você tenha dentro de uma frase a repetição de consoantes. Se há repetição de consoante, você tem então ali uma construção por aliteração. Vejamos o exemplo abaixo. Assonância. Na assonância, o que você vai ter na realidade vai ser a repetição, ok? Observe ali, sempre de uma sílaba tônica. Então, a tonicidade ela vai se repetir, sempre trabalhando ali, olha, com sílabas. Como é escuro o profundo mundo. Então, ali, profundo está repetindo em mundo e obscuro está repetindo ali no escuro. Dos surdos e mudos. Então, você percebe essa repetição. Sempre que eu trabalho com a assonância, eu tenho uma repetição, uma espécie de cadência, tá? Dentro das construções. Poxa, professor, eu pensei que a assonância, de certa forma, ela estaria relacionada à ausência do som. Não, ela não está relacionada à ausência, tá? No caso da assonância, estamos trabalhando ali com a repetição de vogais que geralmente aparecem dentro de uma mesma estrutura, da mesma estrutura de um verso. Então, a assonância ela fica muito mais fácil de ser percebida dentro de uma poesia, ou melhor, dentro de um poema. Que poema é a estrutura, poesia nada mais é do que a sonoridade dentro dessa construção. Beleza? Bom, temos ali agora a paronomásia, ou também chamada de paronomasia. E o que é isso? É quando você constrói, de certa forma, parônimos, ou seja, palavras que têm a construção, ou seja, a grafia e o som são iguais, porém, os sentidos são completamente distintos, tá? Dentro dessa construção, dentro dessas palavras, a construção e o som apresentam semelhança, mas o sentido é distinto. Conhecer as manhas e as manhãs. As manhas, ou seja, aquele dengo. Manhãs é o momento do dia, perfeito? Onomatopeia. Onomatopeia nada mais é do que a partir do momento em que você escreve, que você busca materializar um som. E, geralmente isso pode acontecer quando você materializa um som de animal, um som de objetos. Pare com esse nhen contra a verdade científica. Percebeu? Esse nhen é como se fosse o falatório de alguém, a reclamação de alguém. Pare com esse nhen contra a verdade científica. Então, em nhen, nós temos aí uma construção onomatopeica. E, por último, porém não menos importante, quem chegou? Temos aqui o paralelismo. Dentro do paralelismo, nós vamos perceber que existe ali uma equivalência. Você geralmente vai pegar o campo, tá, semântico ou o campo gramatical dessa expressão e estabelecer ali uma comparação. Observe, começou a circular o expresso 2222, que parte direto de bom sucesso. Expresso é substantivo, bom sucesso é substantivo. Então você percebe que há semelhança na sonoridade e a semelhança também dentro da classe gramatical, tá? É importante você saber também que é possível que nós estabeleçamos um paralelismo semântico, tá? Ao estabelecer um paralelismo semântico, vou trabalhar apenas com o sentido dessas construções. E para quem nunca ouviu falar nessa expressão, né, Expresso 2222, é uma música de Gilberto Gil, que vai encerrar aí a nossa aula de hoje.
Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá. Bom, caso você queira continuar ouvindo a música, você tem a possibilidade de utilizar aí o seu YouTube e consultar lá Expresso 2222 de Gilberto Gil. Agora, treine intensamente as estratégias utilizadas na língua. Estuda, Brasil! Afinal, eu acredito em você. Brasil fazendo referência a brasileiro. Brasileiro fazendo referência a você, aluno. Forte abraço!